Fala pessoal, beleza? Bom dia, né? Vamos para o nosso estudo, né, de final de semana. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre o recap semanal, né, como sempre, índice dólar, tá? E bater um papo sobre contexto e ideias para a semana, beleza? Então, é, vamos lá. Retomando aqui o nosso semanal, né, pessoal, a gente não tem muita novidade, né? A gente está se mantendo aqui dentro de barras sobrepostas, né, sem grandes novidades, né, aqui no gráfico semanal. Tá? Então, desde o primeiro doji, né, a gente conversou sobre a possibilidade de lateralidade e até então, né, o mercado ainda não nos apresentou nenhuma novidade. O mercado vem fechando em barras sobrepostas. O único fechamento que ele teve fora aqui foi fora da mínima da barra anterior, mas ainda dentro, né, do primeiro doji inicial. Tá? Então, todas as movimentações, né, essa sobreposição de barras, até o momento, né, ele vem mantendo essa ideia. Aqui tem um ponto, né, que a gente conversou sobre a gente vai observar ali no gráfico diário, né, que os vendidos conseguiram, né, uma tentativa de rompimento. Aqui no semanal parece só uma tentativa de rompimento, já que não tem gaps abertos, né, o mercado sempre volta para dentro dessa movimentação. Mas tem, né, o alvo, o primeiro alvo dessa movimentação mais ou menos aqui, que equivale praticamente a 50%, né, da nossa perna macro aqui. Tá? Então se a gente jogar aqui rápido direto para o gráfico diário, né, a gente já vê isso de maneira um pouco mais fácil. Aqui já está, né, traçado aqui nesse tempo, tá? Aqui até então a gente tinha, né, conversado de um triângulo expandido, né, porque ele fez nova mínima, logo em seguida ele veio e fez nova máxima, tá? Então quando ele faz nova mínima e faz nova máxima, a gente entra na ideia de triângulo expandido, tá? Aqui é o alvo, né, que a gente já comentou outras vezes, né? A gente tem o primeiro alvo aqui que ele tem confluência praticamente com 50% de toda essa perna de alta, tá? Então tem essa confluência aqui de localização, né? Quando o mercado apresenta um impulso de alta, né, os níveis de retração de Fibo podem, né, atuar como região de suporte, tá? E caso fosse uma boa perna de baixo, poderiam atuar como resistência, tá? Então tem aqui esse primeiro alvo, né? Então os vendidos conseguiram aqui um rompimento, aqui no diário a gente tem gap, volta numa movimentação, porém, né, ele não chega a mudar uma estrutura majoritária, né, que é toda essa perna ampla, que ele modifica apenas, né, alguns topos minoritários. Uma wedge é uma boa razão, né, para se vender em uma lateralidade, certo? Então, aqui levemente está mais fácil, o mercado vira níveis mais baixos, né? Como assim níveis mais baixos, Luciano? É, pelas médias, né? A gente tem aqui a 50 acima da 20, né? A 20 acima da 9, né? Agora com essas barras, então tá levemente mais fácil ser o mercado, né, baixista do que o mercado altista. Isso aqui é um alinhamento comprador e isso aqui se trata de um alinhamento vendedor. MM200 atua como suporte, né, aqui em alguns momentos, tá? Mas ele vai testando, as médias vão se aproximando dela também, né? Isso favorece, né, o mercado vir a níveis mais baixos, tá? A MM200 cortando os preços, a gente já conversou, né? Uma característica de lateralidade, só nos 5 minutos, funciona muito bem, né? Se você pegar um dia que a MM200 está ali cortando os preços de maneira flat, assim, entre as barras, isso aqui não é interessante. No geral, você quer ver o preço trabalhando um pouco mais acima da MM200 ou trabalhando, né, abaixo, né, da MM200, algo como isso daqui, né? Se você quer ter MM200 e o mercado de alta, né, você quer o preço trabalhando aqui, né, afastado da MM200. E se é o mercado de baixa, né, você quer o preço trabalhando, né, aqui, tá, um pouco mais afastado da MM200. Geralmente você não quer o preço fazendo isso aqui, ó, zigue-zague na MM200. Ela é uma média longa, né, então ela não é interessante o preço trabalhando ali ao meio, né, rompendo cima, baixo, né, isso é característica de lateralidade. Então poderia ainda vir dar os alvos aqui e ainda assim manter um pouco mais essa lateralidade. Por enquanto só tem o preço tentando chegar abaixo da média móvel 200, não tem as médias, tá? Alinhamento é preço média, né? Ele funciona melhor quando ele tem preços e médias, né, abaixo ou acima da MM200, tá? Isso se torna um cenário um pouco mais de uma tendência um pouco mais clara, tá? Então, aqui no gráfico diário, a gente tem uma melhor, né, probabilidade do mercado vir a níveis mais baixos antes de vir a níveis mais altos por conta, né, desse alinhamento, por conta de termos tido uma wedge. Para isso, né, a gente vai precisar aqui, ainda que ele venha, né, abaixo dessa mínima, para que a gente realmente tenha, né, a ideia de que essa movimentação pode, né, voltar com repique e ainda assim desenvolver uma perna 2, tá? Aqui a gente tem uma possibilidade de uma wedge um pouco maior, né, que é a partir desse fundo, com este fundo, né, que o mercado ainda pode vir testar essa região, ficaria bem próximo da região do 61.8, tá, pessoal? Então aqui seria, né, a região de confluência, né, praticamente dessa possibilidade, né? Isso aqui seria uma movimentação pensada, né, mais ou menos assim, né? Voltaria,
tem esses gaps aqui abertos, nessa região o mercado pode vir testar isso aqui, né, e fazer isso daqui ainda, né? E canais de baixa, né, podem ser, né, boas bandeiras de alta. A maior parte dos rompimentos ocorre da linha de tendência e não da linha de canal. Linha de baixo, linha de tendência, linha de cima, beleza? Então, aqui no gráfico diário, acho que era isso que a gente poderia pontuar, né, dessa movimentação. Ela é um pouco mais vendedora do que compradora. Tem a wedge, né, que é um cenário de venda, mas para ter continuidade precisa vir abaixo dessa mínima, tá? É uma regra. Sem vir abaixo dessa mínima não tem como descer, tá? Precisa, né, da manutenção de algum tipo de estrutura, beleza? Então, se vier aqui ainda pode encontrar um pouco de comprador, para voltar e fechar esses gaps, né? Ficou um gap aberto aqui de espaço, um gap entre barras, tá? Então aqui no gráfico diário, como a gente conversou, os vendidos ainda não conseguiram nenhum alvo, né? O primeiro alvo está aqui em cerca de 114,763, tá? Então a gente vem aqui para o nosso M60. Aqui, pessoal, no M60 tem umas confluências de alvo, né? Dá pra gente colocar aqui com vocês. Acho que tem dois fibos aqui, dá para apagar um, né? Tá? Então aqui, ó, a gente tem, né, esse fibo, certo? Aqui, ó, este topo com este fundo, quando ocorreu este rompimento, ele gerou um Fibonacci. Então ele tem esse segundo alvo exatamente aqui em 116,526, tá? Este é um rompimento. Aqui a gente tem um outro rompimento. A gente tem deste pivô para este fundo. Aqui ocorreu um rompimento. A gente já tem gap, tem continuidade. A gente tem um segundo alvo, tá? Em 116,357. Praticamente a mesma localização, certo? Tem mais um fibo aqui. Deixa eu só tirar, então já posso tirar esse, certo? Esse outro fibo aqui tá... Esse daqui eu não, acho que esse aqui não tá correto. Esse aqui seria aqui, ele é um pouco abaixo. Então a partir deste rompimento, né, aqui, ó, certo? Tem um pivô aqui, ele gerou esse alvo aqui em 116,453. E como vocês sabem, né, lá pelo gráfico diário, 50% está bem abaixo, né? Aqui são alvos, né, mais próximos, é alvo que faz mais sentido a gente trabalhar, né? Por quê? Porque você precisa realizar lucro, né? Você não pode seguir exatamente o gráfico diário para realizar lucro no alvo dele, né? Porque essa movimentação pode levar dia para chegar até lá, tá? Então, aqui tem algumas confluências de alvo que é interessante você deixar marcado como alarme, porque quando o mercado atinge, né, mais de um alvo ao mesmo tempo, né, ele pode apresentar a realização de lucro, isso é bem comum. Então vale a pena, né, você deixar alguns alvos aqui já, né, marcados, tá? Esse primeiro aqui está bem próximo, então já acho que seria interessante a gente até mesmo já colocar aqui a possibilidade de um segundo alvo, porque ele fica bem próximo, né, até mesmo desse fundo duplo, tá? Já fica bem próximo desse fundo duplo aqui, beleza? Então aqui também, né, vale um bom alarme, beleza? Por quê? Porque todo fundo duplo pode gerar uma lateralidade, principalmente se ele chegar muito afastado das médias, tá? A estrutura é uma estrutura de baixa, certo? Uma estrutura de baixa. Formou uma wedge, né, pessoal? Três puxadas, né? Pensem, né, na ideia de que wedges importam, né? Fazendo uma brincadeira aqui com vocês, mas marquem wedges, né, pessoal? São três puxadas, movimentos de três puxadas, né? Eles costumam gerar algum tipo de repique, nem que seja só um TBTL. E é importante você evitar, né, de estar vendendo tão baixo, né, nesses contextos aqui, porque por contexto você está vendendo praticamente no pior ponto possível, já que 75% das vezes pode ocorrer algum tipo de repique, não que seja uma reversão, mas um repique, né? Aqui o ponto de inflexão da sua wedge está aqui em cima, né? Tá um pouco mais afastado, certo? Então aqui a gente está entrando também na possibilidade de tendência de baixa, né, pessoal? A gente já tem aqui, ó, 17 barras, né? Se o mercado consegue 20 barras, né, ou mais aqui abaixo, aqui se torna uma tendência para ir para uma movimentação de alta, vai precisar de um gap de média para depois lateralizar, para depois, quem sabe, reverter, né? Isso é o mais comum, beleza? Então, pensando em movimentações mais comuns, se essa movimentação continua, né, perdura aqui por mais 3, 4 barras, 20 barras, temos tendência, 24 barras, primeiro teste da 20 seria um 2HM, né, fazendo a mesma nomenclatura, né, lá dos 5 minutos, só que em número de barras aqui nos 60 minutos, no diário, né, a gente usa da mesma maneira, beleza? Então, aqui nos 60 minutos temos uma estrutura de baixa, ainda tem os alvos, né, que a gente apontou aqui que não foram dados, e aí a ideia, enquanto for estrutura de baixa, enquanto a gente apresentar novidade, é que o mercado
sobe menos para descer mais, né? Os impulsos de baixa são maiores, ó, forte impulso de baixa, a correção é menor, impulso, correção, né, um pouco maior, impulso, né, já ficou um pouco maior, pode ter uma correção menor para ter um impulso maior, beleza? Aqui tem 3 puxadas, pode gerar TBTL, né, que seria um pouco de lateralidade, para depois, né, ter continuidade, beleza? Então, aqui no 60 minutos é isso. Aqui no 15 minutos eu vou colocar só o último dia, né, a sexta-feira, que aqui, né, a gente havia conversado, né, com os assinantes, né, que aqui a gente tinha, né, algumas possibilidades de venda, tá? Por quê? Luciano, que você tinha setup de venda, possibilidade de venda, tá? Aqui é um gap de média, né, pessoal? Gap de média ele pode gerar lateralidade ou, né, reversão. Mas antes dele reverter o mercado, normalmente ele gera um impulso de baixa. Então ele ainda é um setup de venda. Então o mercado abre realizando o gap de média, né? Aqui com a barra 1, barra 2, duas barras acima da média móvel de 20, sem que suas mínimas toquem a média móvel de 20. Temos aqui um gap de média, certo? Esse gap de média, né, demorou um pouco a andar, mas, né, gerou resultados bem interessantes, beleza? A gente coloca aqui nos 5 minutos e a gente conversa um pouco sobre os dias dessa semana, tá? Aqui, sexta, quinta, quarta, terça e segunda, beleza? Então aqui na segunda-feira, né, pessoal, o mercado abre com um gap de baixa, né, acaba já pegando, né, muitos stops aqui embaixo, né, para quem acabou achando que ia ter um rompimento e venda, né, acaba acionando já alguns stops na subida dessa barra. E aí aqui ele apresenta para a gente, né, um contexto que a gente já conhece, que é o contexto de falha de wedge, né, pessoal? Então aqui eu tenho uma puxada, tem uma segunda puxada, quando o mercado chega aqui, o mais comum, né, de wedge, como a gente já havia conversado ali pelos 60 minutos, é que essa movimentação apresentasse um repique, né, de baixo, ou uma correção lateral de 10 barras, duas pernas, né, é uma movimentação comum após o wedge. E algumas outras movimentações, né, ele reverte e acaba gerando uma movimentação de duas pernas, inclusive com alvos, né, quando ocorre o rompimento. E aqui, né, ele apresentou uma movimentação distinta, né, que ele faz os 25% das vezes. Ele rompe nessa movimentação, ficou um gap aberto aqui com a região, teve algumas barras de continuidade, ele fez um pullback, né, retorno aqui às médias, pullback tanto quanto profundo, né, conseguiu pegar a liquidez aqui embaixo também, né, pegou o stop de vários vendidos, né, e gera impulso, favorece esse impulso de alta, né, então os vendidos que entraram aqui acabam desistindo disso aqui, ou nessa barra, ou na barra de desistência, ainda assim gera uma movimentação de alta. Essa movimentação aqui ela deu alguns alvos, né? Sempre interessante você estar trabalhando o alvo, né? Aqui deu o primeiro alvo, ó, e aqui deu o segundo alvo. O terceiro alvo ficou devendo, né? Nesse dia aqui, tá? Pelo menos dessa movimentação aqui, beleza? Então, movimentações mais próximas, né? Aqui de alvos intraday, já que você está trabalhando, né? O gráfico diário, beleza? Então, boa movimentação de alta, né? Aqui até, né? Segundo alvo. Vinha, né? De uma movimentação de baixa, né? Aqui, ó, certo? Tinha uma estrutura de baixa, tá? E depois dessa movimentação acabou encontrando muitos vendedores aqui nessa região, né, gerando forte movimentação de queda. Aqui, né, teve um detalhe importante que a gente conversou, né, com os assinantes, é o fato dele não ter renovado, né, essa máxima prévia, tá? Forte impulso, né, volta em igual ou maior pressão. O que faltou para essa movimentação gerar alvo para cima? Né, um rompimento aqui com continuidade. Se ele tivesse gerado esse rompimento, a gente ia gerar toda essa movimentação aqui expandida para cima. Então a gente ia espelhar toda essa movimentação. Isso aqui seria uma volta em V e ia dar excelentes alvos, mas falhou antes. Então, estrutura, né, que não consegue, né, gerar renovação de máxima, ela não tem como subir. Tá? Então o mercado precisa disso. Então aqui você tem a high high, né, a máxima mais alta. Aqui você tem uma low high, tá? Que é uma máxima mais baixa que outra low high, né? Outra máxima mais baixa. Então aqui o mercado começa a te mostrar já que a estrutura já não era mais uma estrutura de alta, certo? Tem uma boa barra de venda aqui com esse topo mais baixo, né? Uma barra completamente dos vendidos fechando na sua mínima. Gerou um gatilho, né? Tinha uma possibilidade de venda aqui, tá? Aqui também, né, boas barras grandes, barras amplas, né, pessoal, veio, né, dar alvos também para baixo, tá? Então, sempre interessante você pontuar alvo. Romper um pivô, pega Fibonacci, joga aqui e busque, né, pelo menos um primeiro alvo. Ele tem boa probabilidade de ser, né, atingido, tá? Beleza? Se afastou bastante das médias, né, o primeiro alvo já era algo excelente, né? Não tinha aqui ainda um alinhamento perfeito. Então, se fosse descer mais, ele ia fazer algumas barras. Se fosse descer mais, ele ia fazer algumas barras, descer um pullback e você ia ter outro gatilho de venda. Mas ao contrário disso, você teve um gatilho de compra, né? Então você teve uma excelente barra de alta. Arriscado? Arriscado. Sim, uma barra ampla, comprar nos 50% de uma perna de lateralidade, né? É um pouco complicado, tá?
E aí essa movimentação ainda assim, né, veio fazer algo próximo de um topo duplo, certo? Fez um topo duplo mais baixo e deu algumas oportunidades de venda, aqui outra, né, aqui outra. Aqui teve rompimento, você também, mais uma vez, né, deve trabalhar alvos, né? Então estou frisando aqui um pouco a ideia de que vocês devem buscar alvos, né, de movimentação. Ó. Essa daqui veio até o segundo alvo, tá? Depois, né, o mercado tem outra lateralidade, outra possibilidade de rompimento, outra possibilidade de pivô. Essa daqui chegou, né, até o terceiro alvo aqui mais para o final do dia, beleza? Então, para esse dia aqui, acredito que seja isso, né, boas oportunidades, o preço realinha com as médias. Você fica com barras vermelhas, aqui você tem um microcanal, esse microcanal migrou para um canal estreito, essa movimentação, apesar de uma correção de duas pernas, né, ela não chegou a mudar, né, esse ciclo, né, que vinha apresentando aqui. Não chega a renovar topos majoritários, né, aqui você tem um topo majoritário, aqui você tem um topo minoritário. Ele renova esse topo minoritário, mas só renova, ele também não rompe, né, ele não tem fechamentos com continuidade, com gap acima dessa máxima prévia aqui. Tá? Então, depois você teve outros gatilhos de venda aqui. Os melhores gatilhos de venda, né, pessoal, para vocês pegarem com barras de entrada, barras que saem das médias, barras que têm um rompimento da mínima da barra anterior. Por quê? Porque isso evita de você entrar em lateralidade. Tá? Se você pega um doji, né, como esse aqui, por exemplo, ele é um doji que está contido dentro do fechamento da barra anterior. Ele é uma barra de lateralidade que está sobreposta. Tá? Então ele tem mais facilidade para permanecer em lateralidade. Aqui uma barra rompendo, aqui uma barra rompendo. As barras que tem muito pavio inferior já também não tem mais tanta credibilidade, por exemplo, na ponta vendedora. Tá? Barra em lateralidade, ó, você teria que ficar aqui uns 20 minutos em lateralidade. Depois, né, o preço se aproxima da média aí, vai embora, né, pessoal? Aí aqui é uma barra ampla com rompimento saindo da média. Né? Cuidado com barras que se afastam demais das médias. Você tem uma, duas, três barras. Você vai entrar mais aqui, você vai estar sujeito a uma correção. Aqui você passaria 15 minutos aqui esperando o mercado desenvolver um pouco mais. Né? Então tem entradas melhores, tem entradas piores, né, para se fazer. Então é preciso, né, ter atenção. Beleza? Quanto a isso. Então aqui para esse dia era isso, né, para a gente conversar. Nesse outro dia, né, pessoal, o mercado abre com um gap de alta, certo? Ele abre aqui, ó, com um gap de alta. Tenta, né, mudar algo no mercado. Aqui a gente já tinha uma barra, era a tendência, né? Então para ir para uma movimentação de alta ou lateralidade, nesse dia aqui a gente havia conversado que, né, precisava de um gap de média. Esse gap de média ele já foi frustrado aqui por essa barra 1, certo? Por quê? Porque a gente precisa de duas barras acima da 20. Então se a gente só teve um, virou uma movimentação tanto quanto mais lateral, mas trabalhando ainda em cima da 20. A estrutura dos 500 ainda era uma estrutura de baixo, barras vermelhas. Topo, máxima mais alta. Né? Essa daqui é a máxima mais alta do dia, máxima mais baixa, máxima mais baixa, máxima mais baixa. Se as máximas são mais baixas e as mínimas são mais baixas, você está numa estrutura de venda. Então é melhor você estar procurando por vendas. Quanto mais longe você conseguir vender do fundo anterior, melhor. Por quê? Porque o mercado está apresentando correções quando ele faz, né, novas mínimas. Então ele renova a mínima e apresenta uma correção, ele renova a mínima e ele apresenta uma correção, ele renova a mínima e ele apresenta uma correção. Então você não pode vender exatamente em cima, né, de um fundo anterior. Por quê? Porque você vai estar sujeito à correção por conta desse tipo de ciclo. Não é um canal amplo, né, pessoal? Tá? Aqui acaba sendo um canal estreito de baixo. Tá? Tem algumas barras aqui pequenas, aqui, alguns micro canais, mas você não vê mais que 3 barras, né, sem uma tentativa de retomada. Tá? Aqui teve, né, mais falha aqui na região de POC e aí continua, né, uma movimentação mais lateral, beleza? Então foi um dia, né, que foi de movimentação bem mais lateral, certo? Ele chega aqui a renovar, né, uma estrutura aqui até interessante, mas ele falha, né, em continuidade. Depois ele rompe fundo. Né? Nesse dia aqui, os alvos, né, acabam sendo dessa movimentação aqui, ó, da máxima, tá? Para essa mínima aqui você teve um primeiro alvo, tá? O segundo alvo ele ficou devendo ali por poucos ticks, tá? Aqui ele não chegou a atingir esses alvos. Opa, vamos ver esse outro pivô aqui. Ficou devendo alvo aqui também, certo? Ficou devendo esses dois alvos. Nesse dia aqui isso não foi atingido. Opa, Luciano, tinha mais essa outra movimentação aqui. Opa, aqui beleza, mas essa movimentação já perde um pouco o sentido porque você tem uma nova máxima, tá? Então esse dia aqui foi um dia que alvos, né, não chegaram a ter tanto sucesso. Ah, mas tem mais alguma coisa que explique isso daí? Tem algumas puxadas, né, pessoal, que você pode e deve, né, utilizar, né, que é as puxadas de movimentação do preço. Então aqui você tinha uma mínima, depois você teve essa mínima, né, e se você liga essas mínimas, né, você acaba chegando, né, a uma possibilidade de quê, pessoal, aqui? Uma possibilidade de wedge, tá? Então você teve
três puxadas nesse dia. Você teve uma, né, você teve duas e você teve, né, uma terceira puxada aqui renovando a mínima que veio, né, bem próximo ali. Se você ligasse essa mínima seria isso aqui, né? Então ela chega próximo. Se você faz um pequeno ajuste, né, que é o que o Brooks faz, que ele fala que os robôs fazem, né, eles é, não são radicais islâmicos, né, eles têm uma taxa, né, que você vai poder, né, aqui trabalhar, né, tanto para cima quanto para baixo, né, tanto de puxadas, né, nessa contagem de movimentação aqui de três pernas. E aí no dia seguinte, né, essa movimentação desenvolve uma boa movimentação de alta. Nesse dia aqui, né, a gente acertou bem, né, a parte da leitura, né, que a ideia, né, era por conta lá do M60, né, de ter a possibilidade de termos, né, a gente tinha o gap de média, né, essa wedge que você vê aqui, ela era lá no M60 também uma outra possibilidade wedge, e a gente tinha, né, o gap de média, e esse gap de média, né, levou realmente a uma excelente movimentação de alta. E aí, nesse dia aqui, alvos, né, foram trabalhados de maneira excelente, né, pessoal, porque aqui você teve, ó, primeiro alvo dessa movimentação macro, tá? Você já tem um rompimento desse pivô aqui, certo? Abre com gap de alta. Era a tendência de baixo, ó, certo? Opa! Era a tendência de baixo, ó, tem mais de 20 barras aqui trabalhando abaixo da média móvel de 20. Abre fazendo um gap de média. A gente estava pensando na possibilidade de uma movimentação de alta. A MTR foi só isso daqui, tá? A MTR não veio muito próximo do fundo. Já retoma essa movimentação, faz só um pullback aqui na região dos 50%, tá, de toda essa perna do Fibogap. E aí, né, você tem rompimentos, né, vários rompimentos consecutivos acontecendo aqui, rompimento deste topo, deste topo, tá? E aí o mercado desenvolve aqui, deixando gaps abertos, tá? Em canal estreito, sobe, né, com impulso, depois desenvolve em canal estreito até os alvos, né, pessoal? Aqui ele deu o primeiro alvo, ó, e deu também nosso segundo alvo, tá? Aqui na tinta, né, do livro, para essa movimentação aqui, ó, deu o segundo alvo exatamente aqui. Opa, Luciano, mas teve mais alguma coisa? Opa, geralmente tem, né? Aqui você tem o quê? Uma, certo? Uma puxada, que era o segundo alvo, certo? E aqui o mercado desenvolveu mais uma terceira puxada. Então tem uma, duas, três puxadas. O Brooks fala, pare de comprar, né? Já que você tem três puxadas de alta. Isso pode lateralizar, né? Ou gerar até mesmo um repique de baixa um pouco mais forte, né? Nesse caso, esse repique de baixa, né, acabou se tornando também, né, uma falha de wedge, né? Porque isso daqui era um triângulo expandido, ó, certo? Uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada, aqui rompeu, tem gap, tem continuidade, barras vindo a níveis mais baixos. Deu alvo também, né, pessoal? Tá. Então aqui, ó, esse pivô, primeiro alvo, né, atingido aqui com maestria, né, e essa movimentação aqui se encerra nesse dia. E aí, o dia seguinte, né? O dia seguinte foi o gapzão de baixa. E aqui, né, era a continuidade, né, nesse dia aqui. O gap de baixa foi, né, um pouco mais surpreendente, como a gente falou, foi um dia, né, de forte tendência de baixa, mas havia, né, todo aquele contexto lá dos 60 minutos, né, pessoal. A gente tinha aqui no M60, né, a gente tinha o gap de média, a gente teve a MTR, né, com um topo mais baixo, tá, referente a esse topo. Era também nested wedge com um topo duplo, e aí essa movimentação, né, realmente desempenhou, né, uma excelente movimentação de queda, né, nesse dia aqui, tá? É, então aqui nos 5 minutos, né, a gente teve aqui, cadê este dia aqui? Deixa eu só colocar aqui no nosso Fibo, né, pessoal, tem mais explicações aqui, alguns pontos que a gente acabou deixando passar, né. Fibonacci, né, movimentação de queda, trava no 61.8, volta a descer, trava no 61.8, volta a descer, trava na região dos 50%, POC, né, então a gente tem mais razões ali. 61.8, né, nessa movimentação de alta também, né, sem boa continuidade após 61.8, certo? Aqui também, né, uma possibilidade de topo duplo. No dia seguinte, né, essa movimentação aqui trabalhou bem acima, né, da região dos 50%, né, depois da movimentação de rompimento. E o fechamento desse dia aqui foi próximo, né, da região do 61.8, já com alguns alvos, né. Neste dia aqui, né, as regiões acabaram sendo também, né, igualmente interessantes, né, porque a gente tem aqui uma possibilidade, né, de wedge, ela fica mais bem ligada aqui, né, que canais, né, de alta são boas bandeiras de baixa, né, pessoal, acabou rompendo para cá. Além de wedge, era wedge com topo duplo, né, de duas maneiras, né, aqui uma wedge com topo duplo mais alto, uma wedge, né, com topo duplo mais alto, né, referente a esse topo, tá na região de 50%.
Então, canais de alta, né, após fortes impulsos, tendem a ser o que? Boas bandeiras de baixa. Tá? Então, nesse dia aqui, né, como a gente conversou, havia a possibilidade pelo M60, é mais surpreendente, né, pelo tamanho do gap e ampla continuidade. Movimento de 3 puxadas, né, como a gente falou, é sempre interessante você observar uma, duas, tá? 3 puxadas, certo? Então, movimentos de 3 puxadas, às vezes, né, parar de vender pode gerar lateralidade, quem sabe até mesmo comprar. Aqui gerou um gap de média, né, pessoal? Duas primeiras barras aqui, tendência, né, mais de 20 barras. Gap de média, poderia levar o mercado, né, a níveis mais baixos, mas já tinha um gap grande, né, pessoal? Já tinha andado bastante aqui nesse dia também. Ó. Às vezes a gente não leva em consideração, né, tudo, né, mas já tinha andado, né, com um gap 2.400 pontos, né, se esperar. Às vezes quando não tem esse gap aqui e o primeiro gap de média, uma tendência, ele anda muito melhor, né, a teu favor do que em um dia que ele já andou 2.400 pontos, tá? Demorou mais para andar, né, já gerou mais pausa aqui, né, dentro de toda essa lateralidade. Essa lateralidade aqui ela também deu alvo, né? O mercado sempre, né, atua com possibilidade de alvo, né? O primeiro alvo aqui, né, e o segundo alvo, tá? Exatamente, né, ali nas mínimas do fechamento do dia. Aqui também, né, fica uma possibilidade de o edge, tá? Virou tendência novamente para subir, né? A gente falou toda vez, né, a gente repete a mesma coisa, para subir depois de uma tendência precisa de pelo menos um gap de média, né? E veio o gap de média. Então aqui, né, fechou aqui dando, né, o seu segundo alvo e fechou numa possibilidade wedge, uma, duas, três puxadas de novo, né? Que poderia, né, gerar um repique de alta. Alvos macro, né, aqui também atingiu, né, pessoal? Só para a gente retomar aqui alguns pontos que a gente conversou com os alunos, né? Aqui ele chegou a dar, né, o primeiro alvo macro, tá, dessa movimentação aqui. O segundo alvo não é, pessoal, que pelo menos não a princípio, né, tá? Então, para este dia aqui, né, encerra-se dessa maneira. E nesse dia, né, aqui na nossa sexta-feira, que a gente conversou, né, que um gap de média, em sua maioria das vezes, ele vai gerar uma movimentação de baixa, né? Então aqui comprar alto não era uma opção, tá? Para a gente aqui não era uma opção. A gente tinha alguns empecilhos aqui, o 50% do dia anterior, que é a nossa linha vermelha, 61.8 do dia anterior macro, né? Então nunca comprar, né, exatamente na cara do 61.8, ainda mais sabendo, né, que você tinha um setup de venda no 5 e no 15, beleza? Então máxima mais alta do dia no 61.8, topo mais baixo, né? Aqui uma possibilidade o edge, né, dentro da lateralidade, o edge e lateralidades funcionam bem. Para ter continuidade precisava, né, vir pelo menos abaixo dessa mínima, demorou bastante para vir, né, aqui seria uma possibilidade já de retomada um pouco mais rápida, né, que o mercado vir, né, dar níveis mais baixos e vir inclusive dar alvo, né, que teria um primeiro alvo, aqui segundo. O mercado também atingiu, né, os alvos de maneira com maestria, aqui também mais uma vez, né, o primeiro alvo estava aqui bem próximo do fechamento do gap, o segundo alvo, né, foi aqui, certo? Então aqui era uma possibilidade de alvo, né, a ser trabalhado, beleza? Então aqui uma possibilidade de alvo, outra possibilidade de alvo, Luciano, que você poderia trabalhar seria de toda essa lateralidade. Então aqui deu o primeiro alvo, o segundo alvo, né, ficou devendo alguns pontos. E mais um outro pivô, né, um último pivô que você também poderia trabalhar a projeção de alvos, né, você pode e deve, seria aqui. Né? Então aqui ele teve o terceiro alvo atingido. Né? Então mais uma razão aqui para você estar parando, né, um pouco de vender. Além desse terceiro alvo, né, você tem aqui uma movimentação de três pernas após o rompimento. Ó. Rompeu, certo? Você tem aqui uma H1, voltou a subir, desceu, uma H2, voltou a subir, né, nessa H2, aqui uma H3. H3, né, a gente já conversou após o Eds, né, pare de vender de maneira imediata, né, quem sabe venha assim comprar. Tá? Aqui ainda gerou um bom micro canal de alta que veio dar mais uma vez alvo, né, pessoal? Para quem não acredita, né, nessa questão de alvo, aqui deu o terceiro alvo, tá, dessa pequena movimentação. Então, pivôs, né, quando são rompidos, são interessantes. Além de, né, dar o terceiro alvo dessa movimentação, o mercado ainda assim, né, também atingiu a região do 38.2 intraday, né, de toda essa perna aqui. Aqui é o 38.2. Correções curtas e rasas, né, tendem a levar, né, a movimentações, né, de níveis mais baixos, tá? Beleza? Então aqui virou uma tendência, né? Aqui já tem um gap de média de novo. Aqui pode sinalizar uma MTR, tá? Mas pensando no macro, pensando no 15, né, essa movimentação pode até apresentar algum movimento de correção, né, até aqui, mas a ideia ainda é vir dar os níveis dos vendidos, né, que a gente vem conversando, lá dos 60. Tem alvos, né, que os vendidos aqui, ó, não conseguiram, né, até o momento, né, ter. Tá? Então, tá devendo esses alvos aqui, mesmo que haja uma movimentação de alta, estrutura de baixa. Então, tá mais fácil você vender e ganhar dinheiro na ponta vendedora, né, enquanto o mercado estiver
apresentando esse tipo de estrutura, beleza? Então, do índice era isso, né, pessoal? A gente coloca uma semana aqui e vamos bater um papo aqui breve sobre o dólar, tá? O dólar, pessoal, testa, né, a região de gap aqui, fecha, né, com barra sobreposta, mas fecha com barra de decisão aqui. Até pode ter uma movimentação um pouco melhor, né, de alta. Dentro dessa lateralidade, a gente ainda está esperando aqui que ele venha, né, fazer essa possibilidade de wedge, tá? Vai ficar mais claro ali no diário quando eu colocar, tá? Mas a gente tem uma, tem duas, ele renovou o máximo. Ele pode vir aqui ainda testar essa região de topo, aqui em R$ 5, vai ficar mais ou menos em 5,50, tá? E aí no gráfico diário isso daqui fica um pouco melhor, né, da gente observar, tá? Um dia, certo? Então aqui no dólar, né, no gráfico diário, essa possibilidade aqui a gente ligou as semanas anteriores, né, pessoal? Uma, duas, três puxadas, certo? Aqui nessa outra aqui acho que eu acabei apagando, acho que por conta lá dos 60 minutos, né? Então aqui a gente tem outra possibilidade, né, de três puxadas, de quê? De um triângulo expandido, certo? Então aqui a gente tinha, né, uma, duas, três puxadas, não renovou máxima, né, ele veio renovar mínimo, mas travou mais uma vez na região da wedge. Está na região dos 50%, certo? Médias, tem bom alinhamento para subir? Não tem, tá? A 50 está acima da 20, a 20 está acima da 9, não dá para a gente inventar, né? A gente sabe que isso daqui é tendência de baixa, né? Facilita, né, a movimentação de baixa, a 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50, né? Preço trabalhando abaixo, né, da MM200 ainda é uma tendência de baixa, mas em lateralidades, né, o mercado ele costuma fazer esse zigue-zague, né? Ele faz o sobe, faz o desce, tá? Então aqui ele ainda pode, mesmo com médias desalinhadas, né, fazer isso daqui, ó, que ele fez, né? Médias não estão alinhadas e ele pode fazer esse zigue-zague ascendente. E está faltando, né, uma terceira puxada, tá, para essa movimentação aqui, beleza? Está faltando aqui, né, uma terceira puxada como resposta, tá, para essa movimentação. Então o dólar até pode vir a níveis mais altos aqui, o que de certa forma, né, até conflui um pouco com a ideia, né, do índice. No 60, pessoal, mais uma vez, né, aquela questão de alvos, ela é bem interessante, tá? Aqui eu sei, né, porque um amigo mandou uma pergunta se o dólar tinha algum alvo, né, e ele tinha exatamente esse daqui, né, que ele deu nessa barra gigantesca aqui, ó. Ele teve um excelente deslocamento, né, parece um gap de fuga, tá? Essa barra aqui, você tem uma lateralidade, né, e isso nos remete bem a um gap de fuga. E aí eu tenho o rompimento, né, e a fuga dessa lateralidade. Ficou um bom tempo tendo acumulação aqui, né, pessoal? Então, resultado, né, esforço, resultado, né, já até deu alvos interessantes, né? Mas isso daqui ainda pode, né, ter continuidade, certo? O preço está tentando trabalhar acima da 200, preço e média, tá? E aí o rompimento e continuidade, né, dessas movimentações também vão gerar, né, possíveis alvos. Então eu tenho este pivô aqui, ó, que gera primeiro alvo aqui em quase R$ 5. O segundo alvo, né, é uma região de topo duplo, né, que está em 4,982, tá? E o terceiro alvo dessa movimentação aqui, que realmente ficaria ali próximo, né, da casa dos R$ 5 e próximo também, né, de um ou outro topo duplo, certo? Então, do dólar, né, no M60 seria isso, tá? Dentro de toda essa perna aqui, ele está ficando próximo do 61.8, né, pessoal? De olho você consegue observar, né, que o 61.8 está mais ou menos por aqui, está em 4,950, tá? E região de 61.8, né, ainda pode gerar algum tipo, né, de lateralidade, né, de realização do lucro, tá? Já deu o terceiro alvo. Essa movimentação aqui também pode gerar uma wedge aqui, certo? Então é sempre interessante, né, você observar essa ideia de puxadas, né, e, e ter, né, essas devidas cautelas quando o mercado, né, te apresentar essas regiões, tá? Então aqui eu tenho um rompimento, após esse rompimento eu tenho tenho duas, uma terceira puxada que pode, né, gerar uma lateralidade. Essa terceira puxada conflui exatamente com 61.8 de toda a perna macro. Então aqui pode gerar um pouco de lateralidade. Assim como o índice também tem aquela ideia de que pode gerar um pouco de lateralidade, né, ali, tá? Mais um pouco, beleza? Então, para o dólar é isso, né? Não convém aqui eu conversar com você sobre todos os tempos gráficos, né? Aqui nos 5 minutos, né? Todos os dias. Mas, né? Só para vocês darem uma olhada, né? Regiões, né? As travas de região, né? O mercado vem dentro dessa movimentação intraday aqui, quando ele retorna, né? Trava no 61.8, né? Quando ele volta a subir
mais uma vez trava no 61.8, quando ele volta a subir, dessa vez aqui ele já se mantém bem mais ascendente, ó, trabalhando acima só do 38.2, e aqui virou, né, uma boa tendência, né, tendência dá alvos, né, pessoal. Então de pivôs, né, que você pegar para essa movimentação, tem primeiro, tem segundo, né, não tem terceiro, né, dá para ver ali já que a gente não chegou um terceiro neste dia daquele pivô ali, e aqui deve ter dado, né, 100%, não chegou a 100%, apenas primeiro alvo, tá, dessa movimentação mais macro aqui. Aqui no dia anterior, né, ele abre com gap de baixa. Aqui tem os níveis de FIBO, né, 50% do dia anterior, né, então ele testa essa região uma, duas vezes, três vezes, depois ele apresenta, né, uma movimentação de baixa. Aqui mais uma vez, né, mesmo sem operar o dólar, a gente consegue observar uma, certo? Duas, três puxadas, perfeito? Ó. Uma wedge perfeita, após três puxadas, para de vender de maneira imediata, talvez comprar. Gerou uma grande lateralidade, essa lateralidade ela foi rompida, né, com um gap. Voltou para testar, né, esse aqui é o presente, né, pessoal, que é quando o mercado volta, né, para testar essa região, que se torna, né, uma região de troca de polaridade. Foi resistência, né, passa a ser suporte quando o mercado volta para essa região. Sai com uma barra grande, volta mais uma vez para testar, né, ainda encontra muita liquidez aqui, né, porque ele estopa muitos vendidos nessa subida, e aí ele consegue até mesmo, né, dar bons alvos, tá, para cima dessa movimentação. Então aqui intraday, né, se eu pegar da máxima, né, da mínima máxima do dia, ele deu o primeiro e deu, né, segundo alvo aqui, né, nesse mesmo dia, tá? Se eu pegar esse pivô aqui maior, que é um outro rompimento que houve, né, talvez aqui o primeiro alvo. Ficou devendo aqui nesse dia, né, mas veio pro dia seguinte, tá? O outro dia, né, acaba sendo já uma abertura e uma movimentação mais em Fab 4, né, a 200 não está passando ao meio aqui, mas deixa um gap, está favorável a 200, favorável a movimentação, né, excelente micro canal, ó, gatilho de compra, micro canal, né, aqui teve uma pausa, né, um doji, uma barra, a gente pode chamar isso aqui de uma barra ignorada, né, acaba não sendo uma barra vermelha, né, porque ela acabou fechando positiva, e ainda assim, né, levou a mais movimento de alta, tá? E aqui deve ter dado, né, alvo dessa movimentação macro. Primeiro, segundo, terceiro alvo, né, pessoal, na tinta aqui, ó, a máxima, praticamente a máxima do dia em linha reta, né? Então o mercado ele tem suas razões, né? Se você começar a trabalhar alvos, né, de maneira um pouco mais constante, você vai começar a ver mais delas, né? Então aqui ainda fez uma pequena correção, ainda gerou mais duas pernas aqui de lateralidade, né, mas sem renovar a máxima, tá? Então depois do terceiro alvo, né, o mercado acabou não evoluindo tão bem. E aí gerou, né, um grande período de lateralidade, tá? Então, ainda assim, né, gerou boas movimentações de queda, né, cerca de 19 pontos aqui do primeiro gatilho, tá? Corrige até onde, pessoal? Até o 61.8, certo? 61.8 intraday, tá? Da mínima até a máxima, ele corrigiu até o 61.8. Fundo mais alto, né? Depois disso daqui, aqui você também tem outra possibilidade wedge, né? Uma, duas, três puxadas. Canais de baixa se tornam boas bandeiras de alta, fundo mais alto, né? E aí aqui tem rompimento, né? Provavelmente deu primeiro, deu segundo alvo ainda dessa movimentação aqui. Então, para a galera que opera dólar, né? Então, primeiro alvo dela estava aqui, segundo alvo estava aqui, terceiro alvo, né? Lá no finalzinho do dia, tá? Beleza? Então, trabalhe, né? A projeção de alvos, né? De rompimentos de pivô, certo? Esse dia aqui já foi um dia mais complexo, né? Mas ainda assim você consegue encontrar, né, algumas razões de movimentação do preço, né? Você tem aqui algumas puxadas, né? Você tem uma correção, você tem uma segunda, certo? E aqui você tem uma terceira puxada, três puxadas, né? Contra as médias, né, pessoal? Isso aqui é um alinhamento comprador para essa movimentação deslanchar, né? Não chegou a ser um microcanal, só tem três barras. Depois isso aqui apresentou, né, uma movimentação forte de queda. Tá? Ele até renova um ponto, mas depois ele falha aqui, né, em dar a perna 2, tá, dessa movimentação. Mas ele cumpre, né, aqui alguns pré-requisitos de lateralidade, e aí essa lateralidade depois, né, ela acaba desenvolvendo uma movimentação de alta a favor, né, da MM200, né, que apoiou aqui o mercado, né, como suporte, né, ela acabou ancorando aqui essa movimentação de baixo. Então tem uma falha, né, de tentativa de rompimento, né, tem uma falha de rompimento, já que a barra volta já na barra seguinte, né, para essa movimentação aqui. Então não teve boa continuidade, tá? Ainda assim, né, para um gatilho de venda, né, foi uma barra de 14 pontos, né, pessoal? Uma única barra de 5 minutos. Para continuar descendo, né, precisa renovar a mínima. Falhou, né?
E aqui é os níveis macro, né, do dia anterior, aqui era 61, aqui 61, 61.8, né, do dia anterior, tá? Beleza? E aí encerra-se, né, a semana, tá? Pra, dessa maneira, beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso. Se gostou, né, curta, compartilha, né, assim você ajuda, né, a manutenção dos vídeos, tá? E a entrega dos vídeos a mais pessoas, né, mais pessoas que queiram estudar Allbrooks. Beleza, pessoal? Então, forte abraço, um bom final de semana a todos vocês e fiquem com Deus e até mais. Valeu!